Olá, aqui é Sérgio Bueno, pregador e atualidades, para trazer a você mais um pouquinho da sabedoria do alto. Continuamos aí com a pandemia, com a Ômicron, mas já identificaram subvariantes. E sobe ao pódio das enfermidades agora a dengue. E na forma, no modo hemorrágico, ela pode ser mortal. Então, vamos nos cuidar. Limpeza de caixa d'água e não deixar a água estagnada. Continua lá, no leste europeu, a iminente guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas o Putin, habilidosíssimo, estrategista, porquanto ex-espião da KGB, ele faz um jogo de xadrez, e lá vem os melhores enxadristas, não é à toa, e ele sabe mexer as peças no tabuleiro como ninguém. Seu ministro de guerra, ministro de relações exteriores, deixaram bem claro, eles já não estão no ataque, eles estão na defesa daqueles dois territórios, que a semana ele reconheceu como repúblicas separatistas da Ucrânia. Já foi um tento enorme a favor da Rússia. Não estou aqui para tomar partido, porque nós temos o inteiro, que é ele, Cristo Jesus. Mas Donetsk, por sua identidade de língua russa e por aí vai, junto com aquele outro território, eles mesmos se declararam por autodeterminação dos povos, independente em relação ao país da Ucrânia, a capital Kiev. Então vamos aguardar os acontecimentos, sempre rogando ao Deus do céu que dê paz. Porque toda guerra é estúpida e não tem verdadeiros vitoriosos. Traz, sim, uma mortandade à humanidade sem precedentes. E volta aquela pergunta histórica: não deve ter terceira guerra. Por quê? Porque se houver a terceira guerra mundial, é provável que não tenha a quarta. É apertar botões. Coreia do Norte, um lado. China, pró-Rússia. E Estados Unidos. Então, graças a Deus, que Deus põe as peças certas no tabuleiro. A Ucrânia ainda não está na OTAN. E isso significa que os Estados Unidos não vai defendê-la. Ou seja, no quintal da Rússia, eles têm que se reorganizar. Volto a dizer, não sou cientista político, sou pregador de atualidades e não vamos adentrar mais em detalhes desse tema. Mas o foco hoje é mesmo com a cidade histórica e imperial Petrópolis, no Rio de Janeiro. A cidade de vários séculos, né? Desde do Império da Realeza de Portugal, e daí nós temos que essas enchentes, por chuvas torrenciais fortíssimas, deu avalanches, deslizamentos de terras das encostas, engolindo dezenas de casas. E a tragédia máxima aconteceu. Tem picos ao longo da história, muito noticiado, que vocês todos viram. Infelizmente, dessa feita, foi uma tragédia máxima, já com quase 200 mortos e cerca de 60 desaparecidos. Mas o que eu quero mesmo, colocar para vocês que sempre há aquelas saídas, já ditas na live anterior, nas tragédias, saídas da esperança, da fé e do amor. A Rainha Elizabeth recebeu Billy Graham no Palácio de Buckingham, apesar do príncipe Philip ter as suas queixas. Como que você recebe um vendedor de escovas de porta em porta? Ela disse, não, mais do que um vendedor de escovas, ele faz cruzadas evangelísticas e é um homem de Deus. E aqui está, estampado no jornal local. Rainha Elizabeth II do Reino Unido, em mensagens aos atingidos pelas cheias de Petrópolis. Meus pensamentos e orações estão com todos aqueles que perderam suas vidas e entes queridos e lares. É uma simpatia, não? Mas está aqui na altura da longevidade, mais de 90 anos, e dando uma mensagem de otimismo. Quanto mais nós, que ainda temos aí
plenitude de vida para levar a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Mas hoje nós vamos completar com mais um recurso do alto, quando Jesus ensina a orar a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E vamos logo ao tema. O tema de hoje é: Jesus está no Pai Nosso. Percebam, não é uma interrogação hoje, não é uma pergunta, mas é uma afirmação, uma exclamação, é uma exaltação mesmo que Jesus está na oração do Pai Nosso. Mas antes de lermos o texto sagrado, vamos meditar juntos. Lembram quando, na palavra, ele disse, por meio do apóstolo do amor, João: eu e o Pai somos um. Toda a sociedade judaica se arvorou contra ele. Blasfêmia! Como o homem pode dizer que é o próprio Deus? Mal sabiam eles que ele era, sim, o Deus encarnado, o Deus Filho, Filho de Deus, o Filho do homem, o homem das dores, para trazer-nos perdão sobre todos os nossos pecados. Vamos adentrar, então, ao texto sagrado que está em Mateus, capítulo 6, vamos ler do 9 ao 13, a oração dominical. Diz a palavra de Deus, Jesus incitando a orar: portanto, vós orareis assim. E agora inicia o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu aprendo desse texto, toda vez que eu leio, que a primeira preocupação que você, meu espectador do YouTube, você amado e amado em Cristo, devem ter: não deixe essa oração ficar na sua mente e muito menos no seu coração, mas devido a ela, interprete cada palavra, cada frase, porque se Jesus recomendou dos seus próprios lábios, é porque ela é uma oração completa. Aqui, Sérgio Bueno, pregador da atualidade. Você que ainda não inscreveu no meu canal, eu peço que você vá lá e inscreva. E se gostar, dê um like, joinha mesmo. E eu agradeço aos meus mais de 220 seguidores que estão aí para promover a palavra de Deus nessa cruzada histórica, porque nós sabemos que há sim esperança. E vamos, então, ver de uma forma expositiva e rápida, versículo a versículo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Lembra na palavra, quando diz: santifica-nos a nossa vida. A tua palavra nos santifica. E é isso que nós estamos passando para vocês hoje. Essa forma de levar cada um dos meus ouvintes no canal YouTube, porque estamos aqui como Sérgio Bueno, pregador e atualidades, para dar a você bom ânimo, porque Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele não para aí no eu venci o mundo e foi embora. Ele está conosco para juntos vencermos. Ele é o Senhor dos Exércitos que vai à frente de nós para nos dar vitória. Ele é um Deus infalível. E diz na sequência, versículo 10: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É muito importante nós desfrutarmos, como eu tenho dito a vocês, o reino de Deus desde agora aqui na terra. Por isso que venha o teu reino. O reino de Deus, diz a palavra, não é comida nem bebida, mas alegria,
paz e justiça no poder do Espírito Santo. Então, prestem muita atenção, não em mim, mas na palavra de Deus que vem direto do seu trono, que está a nos falar: faça-se a tua vontade, não a minha. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A nossa é ruim, é desagradável e imperfeita. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. E há uma carta de Paulo aos Romanos, onde ele diz: e não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para poderdes experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, glórias! Assim, nós caminhamos para o versículo 11. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus é o Deus Jireh, é o Shalom, é também o Nissi. Ele é a nossa paz, nossa bandeira e nossa provisão. E o 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Será que nós temos perdoado os devedores? Exatamente. Não estou referindo a dívidas financeiras, a dívidas pagáveis. Tudo isso é juízos de valores materiais e espirituais. Eu estou referindo perdão de mágoa, de ira e de cólera. Disse o apóstolo Paulo: longe de vós toda mágoa, ira e cólera, porque isso provoca em nós mesmos o pior veneno. Não é para aquele que é destilado, mas é para quem o profere. Então, nós vamos ficar com esse perdão de Deus. E diz uma carta do apóstolo Amor, onde ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça praticada ou sofrida. E o 13 arremata: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui eu vejo sempre a mão de Deus em livramentos. Quantos livramentos aconteceu na sua vida? Essas famílias mesmo, lá de Petrópolis, tem uma parte que sobreviveu. Então são os verdadeiros livramentos que aprove ao Deus como seu propósito, que nós não entendemos hoje, que é mistério, mas dar testemunho da glória dele. E aqueles que foram lá mortos e sepultados, nós não entendemos. O recolhimento antecipado ou não de Deus, tudo é para o seu louvor, tudo é para a sua glória. Assim, amados, nós estamos com a palavra de Deus em dia e sabendo que somente Ele pode nos dar palavras de vida eterna. E eu quero agora abençoar você, falar que não existe adversidade e problema que você não possa superar. Respire e lembre que é Ele quem dá vida, respiração e tudo mais. Quanto você puder respirar, quanto você puder ter um sopro de vida, seja o sopro de Deus. Aleluias! E assim eu te abençoo agora, como está na palavra de Deus, sobre a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.